vamos falar de exceções à primeira lei de Mendel, tá bom? Já se foi falado que lá na lei de Mendel a gente vai ter sempre a proporção 3:1, certo? Fiz o cruzamento em F2, a proporção fenotípica vai ser sempre 3:1. Falamos já na aula anterior de algumas exceções, falamos de penetrância, falamos de expressividade, muito importante isso. Saber aquele cálculo lá da penetrância, tá bom? Só multiplicar pela porcentagem. Então, vamos continuar vendo as exceções à primeira lei de Mendel, ou seja, casos que eu não vou ter essa proporção aqui, ó, 3:1, tá? Primeira exceção, primeira não, continuando, já falamos de exceções, né? A primeira da aula de hoje, no caso, a dominância incompleta, muito parecida com a codominância, que teve lá na prova de vocês, tá? Esses dois casos aqui. Porque o que acontece? A proporção fenotípica vai ser diferente aqui. A proporção genotípica vai ser igual à fenotípica. Na primeira lei, a fenotípica 3:1. A genotípica 1:2:1. Eu sempre vou ter assim, ó, um azão, um azão, dois azões, azinho, mais ou menos isso, e um azinho, não é isso? Vou ter lá, como está aqui, por exemplo, tá? Então, a proporção fenotípica igual à genotípica. Qual a diferença de dominância incompleta para codominância? Na incompleta, não vai se manifestar todo, tá bom? Cada um se manifesta um pouco. Na codominância, os dois se manifestam juntos, tá? Então vamos lá. Na incompleta, eu vou ter uma contribuição parcial. Ou seja, eu vou ter um novo fenotipo. Novo fenótipo, tá? Vamos imaginar o seguinte. Tem uma flor chamada Maravilha, tá? A flor vermelha, ela é Vzão. A flor branca é FB, Vzão. O que se esperaria, segundo a lei de Mendel, quando eu tenho um heterozigoto? Que, por exemplo, a vermelha se manifestasse mais, ou a branca se manifestasse mais, tá? Mas não é isso que acontece. O que acontece? Acontece a criação de um novo fenótipo, ou seja, o fenótipo rosa, beleza? Então, o V se manifesta um pouco e o B também se manifesta um pouco. Um contribui um pouquinho, o outro contribui um pouquinho, para dar uma nova cor que vai ser o rosa. Então, geração progenitora, tá? Quem vai gerar esse progenitor? Eu tenho uma flor vermelha cruzando com uma flor branca. No F1, eu vou ter 100% de flores rosas, tá bom? Já no F2, que é a exceção da primeira lei, eu vou ter uma flor vermelha, duas flores rosas e uma flor branca. Então, o homozigoto dominante continua vermelho, o homozigoto recessivo continua branco, mas os heterozigotos se fez um novo fenótipo, ok? Quando eu falo de codominância, um exemplo muito simples e muito didático é o do gado ruão, tá? Lá com a espécie de gado lá, que vai ter a cor ruão. O que acontece? Não é que um se manifeste um pouco, os dois vão se manifestar. Lá no gado, o que acontece? Os dois vão se manifestar juntos e eu não vou ter o novo fenótipo. Por exemplo, vamos imaginar esse cruzamento aqui para o gado ruão. Eu vou cruzar o vermelho com o branco, beleza? Aqui eu vou ter 100%. O que acontece aqui? Não é uma cor nova, é porque eu vou ter tanto os pelos vermelhos quanto os pelos brancos, por exemplo, e vai dar a cor ruão. Aqui, ó, então eu vou ter o gado com pelos exclusivamente vermelho, o gado com pelos exclusivamente brancos. Nos heterozigotos, eu vou ter o gado tanto com pelo vermelho quanto com pelo branco, que vai dar a cor ruão, beleza? Então não é que eu fiz uma cor nova, eu vou ter os pelos das duas cores. Se olhar bem de pertinho, você vai ver que tem pelo vermelho e tem pelo branco. Porém, quando você se afasta, reflete a luz solar, ou qualquer iluminação, você percebe uma cor nova, beleza? Então,
Qual a diferença de dominância incompleta para a codominância? Aqui cada um vai contribuir de alguma forma, parcial, e vai ter um novo fenótipo, e aqui os dois se manifestam, sem fenótipo. Nos dois a proporção genotípica vai ser igual à fenotípica. 1 para 2 para 1. Sempre lá na F2, tá bom? Quando eu falo de alelos letais, não. Se tu vê essa proporção fenotípica aqui, ó. Tá a questão lá. Fala, a proporção é 2 para 1. Você viu a proporção 2 para 1? Abre o olho. 90% de chance de ser alelo letal. 99% de ser chance de ser alelo letal, tá bom? Então, o que são os alelos letais? Eu tenho alelos letais dominantes e alelos letais recessivos. Eles só se manifestam em homozigose. Na heterozigose, ele não se manifesta, mesmo dominante. Quando eu tenho um dominante heterozigoto, ele vai ser somente portador, tá bom? Não vai ser letal. Um recessivo basta ser homozigose. Recessivo só pode ser homozigose. Já vai ser letal, tá bom? Então, a proporção genotípica vai ser 1 para 2 para 1. Continua normal. Deixa eu mudar aqui, por exemplo. 2, né? Ó, esse aqui é um cruzamento de alelos letais, tá? Então eu tenho quantos genótipos? Tenho 4 genótipos. Um dominante heterozigoto, um dominante homozigoto, 2 heterozigotos, um homozigote recessivo. Homozigoto recessivo. Então eu tenho 4 genótipos. 1 para 2 para 1. Homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. Mas quando a gente vai para o fenótipo, é 2 para 1. Por quê? Porque esse caso aqui, ó, morre. Beleza? Se eu falo de alelo letal dominante, ele já morre na forma de embrião. Tá bom? Se eu falo de recessivo, ele pode até chegar a nascer, mas ele morre no decorrer da vida. Tá bom? Eu tenho algumas doenças importantes, como a gente sempre falou. Nesse assunto de genética, primeira e segunda lei, você tem que praticar as proporções, mas você tem que saber as doenças. O que cai no teu vestibular serão as doenças. Você tem que saber qual é a dominante, qual é a autossômica, qual vai ser sexual, qual que vai ser dominante, qual vai ser recessivo. E você só aprende isso na prática, fazendo muitas questões de diferentes doenças, para você saber muito bem disso lá no dia do teu vestibular, tá bom? Então, o que é importante aqui, ó, alelos letais, a proporção é 2 para 1. Eu vou ter alelos letais dominantes, alelos letais recessivos. Quando for dominantes e heterozigoto, é somente portador, tá bom? Então, dominante homozigoto letal, heterozigoto portador, homozigoto recessivo vai ser normal. Se for uma doença recessiva, azão vai ser normal, azão portador e azinho vai ser letal. Professor, mas qual vai ser a doença que a gente vai ver? Ó? A mais importante de nós sabermos, essas duas aqui, ó. A acondroplasia e a anemia falciforme. A acondroplasia é o nanismo. Então o que acontece? O nanismo, essas duas aqui de cima, elas são dominantes, tá bom? Se for azão, já morre ainda na barriga de mamãe, tá? Azinho vai ter consequência. Qual a consequência? O anão, tá? Então, esse gene da acondroplasia, quando em portadores, os portadores são anões. E o azinho é normal, não tem nenhum resquício, tá? Esse gene MEX aqui, ó, ele acontece em gatos. O que acontece? Lá nos gatinhos, aqueles que nascem azão morrem ainda na barriga de mamãe. Aqueles que nascem azinho, eles nascem sem a cauda, tá? Então, eles não morrem, porque esse MEX aqui, esse gene MEX, ele ataca a coluna vertebral. Então, não morre, mas ele tem lá a não formação da cauda. Os gatos com azinho são gatos normais. Então, principais alelos letais dominantes, gene MEX e
acondroplasia, tá bom? Quando for portador vai ser anão. Quando for dominante vai morrer. Quando for azinho, vai ser normal. A anemia falciforme, ela se encaixa em várias coisas. Por exemplo, ela se encaixa aqui, ó, em pleitropia, um gene que determinando várias características, tá bom? Ela se encaixa em várias outras coisas que a gente vai falar. Irmão, a anemia falciforme cai demais. Então, muita atenção para ela, tá bom? O que acontece na anemia falciforme? Ela é um alelo letal recessivo. Quando dá azinho, não morre hoje por conta dos avanços tecnológicos da saúde. Então tem remédio, tem tratamento para isso. E o ser humano azinho de anemia falciforme, ele consegue chegar ali até a vida reprodutiva. Tranquilo, tá? Mas se não tivéssemos os avanços tecnológicos e também de saúde, esse ser humano ele morreria. Como por exemplo, se você voltar há 100 anos atrás, 200 anos atrás, nasceu alguns aqui e morreria fácil, tá bom? Então o que é isso daqui? Uma mutação lá nas nossas hemácias. O azinho, ele tem todas as hemácias em forma de foice. Todas. Ou seja, ele não vai conseguir captar oxigênio da maneira correta. O azinho tem hemácias normais e hemácia em forma de foice. E o azão, hemácias 100% normais, tá bom? Então, anemia falciforme, um alelo letal recessivo. Acondroplasia imensa, um alelo letal dominante. Vi proporção fenotípica 2:1, já é alelo letal, beleza? Proporção fenotípica 1:2:1, ou é incompleta ou é com a dominância, beleza? Então, desses dois casos aqui, que a gente não fala muito bem de proporção, é só uma coisa mais teórica mesmo, pleitropia e polialelia. Irmão, polialelia acontece demais, tá bom? Demais mesmo. Então, o que é a pleitropia? É quando um gene só vai determinar várias características, tá bom? Por exemplo, síndrome de Marfan. O que é isso daqui? O indivíduo portador do gene para síndrome de Marfan, ele vai ter a mão chamada de aracnodactilia. Os dedos bem afastados, parecendo mesmo uma aranha, um pouco tortos e tudo mais. Mas além disso, ele vai ter vários sintomas também. Mais 6 sintomas. Então é um gene que determinou o problema na mão e mais alguns sintomas, tá bom? Quando eu falo de polialelia ou alelos múltiplos, é justamente o contrário. São vários genes que se reúnem para dar uma só característica, tá bom? Lá no livro vai falar um exemplo muito clássico, que é o dos coelhos, né? Eu tenho ali até 4 genes para dar a cor branca ou dar a cor selvagem, tá bom? Um exemplo muito simples de polialelia, o nosso olho, tá? Eu tenho vários genes que se juntam para determinar a cor do nosso olho. É um exemplo de polialelia, tá bom? Então, com isso que a gente finaliza as exceções da primeira lei de Mendel. Como eu disse, genética tem que se praticar. Então, bebê vai fazer exercício. No finalzinho do capítulo anterior, esse capítulo faz todas as questões, tá bom? Posteriormente, a gente vai fazer as correções juntos, com as principais dificuldades de vocês, tá? Próxima aula vamos ver fator RH, que é um exemplo de codominância, tá bom? Codominância é fator RH. Vamos já falar sobre isso, tá bom? Então, beijinhos, tchau, tchau. Lave as mãos e fique em casa.